Eu quero ir com vocês no texto de João 19, o Evangelho. Evangelho de João 19, verso 30, somente. Verso. Jesus na cruz, já no final, o texto nos diz assim: quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Amém. Vamos orar. Senhor, fala conosco. Obrigado por esse tempo de oração. Obrigado pela tua igreja reunida para juntos, Senhor, suplicarmos a Ti aquilo que necessitamos, aquilo que precisamos. O Senhor sabe de todas elas, mas acima de tudo precisamos de Ti, Senhor. É do Senhor que queremos, é o Senhor quem queremos. Visita-nos, abençoa-nos, esteja conosco, enche-nos de Ti mesmo, para sermos felizes genuinamente. Assim oramos por Cristo nosso Senhor. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Está consumado, está feito, está realizado. É o que essa palavra tetelestai, ela nos ensina, não é? Feito, consumado, atestado, corroborado. Quando os artistas, os artesãos, completam sua obra de trabalho, dão um passo para trás, observam, foi feito e diz assim: está pronto. Não é? Eu consegui, foi feito, foi realizado. Comerciantes, quando usam esse verbo para aqueles que estão devendo a eles, ou fez uma promissória, e o último comprovante, quando é pago, eles podem dizer: está feito, né? Está consumado, está pago, está quitado. Não se deve mais nada. Pois bem, se nós olharmos para essa palavra somente em si, a gente fica sem entender porque Jesus disse isso. Mas se nós olharmos para o todo do Evangelho, ou dos Evangelhos, 4 Evangelhos, nós iremos entender e compreender aquilo que realmente está consumado, está feito. Nosso Senhor Jesus, ele foi enviado exatamente para este fim, glorificar a Deus e fazer a vontade do Pai. E fazendo a vontade do Pai, era trazer salvação aos eleitos que Deus mesmo havia predestinado para tanto. Na cruz está a obra final. Claro que ainda havia a ressurreição, o assentar-se à direita do Pai, mas a cruz, como diz D.A. Carson, divide a humanidade entre salvos e perdidos. A humanidade está dividida por aqueles que foram salvos, por aqueles que estão perdidos. Então, a cruz é o marco onde a nossa vida eterna, teve início. Parece uma contradição, né? A partir da morte de alguém, nós temos vida. Mas é assim que Deus faz. É assim que Deus realiza. Então, chega na cruz, no final, depois das 6 horas na cruz que Jesus passou, ele diz: está feito, está consumado. E este está feito, está consumado nos traz alguns ensinamentos. Traz a consumação de um sofrimento.
É o primeiro ponto que eu quero ver com vocês. O sofrimento acaba. O profeta Isaías, como lemos aí no texto de 53, não é? Ele profetizou que Jesus nasceria para sofrer, para morrer, para padecer. E seria através das suas pisaduras, do seu sofrimento, da sua morte, que nós seríamos curados. E fomos curados, fomos sarados. Eu vou ler o texto, que é numa linguagem NVT, mas o texto é muito belo, e diz assim: Meu servo cresceu em sua presença, como tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa. Mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Muito belo o texto. Mas agora estava terminado, tetelestai. Findou, acabou. Felizmente, seu sofrimento havia chegado ao fim. E quando o sofrimento de Cristo chega ao fim, isso quer dizer que o nosso sofrimento também chegará plenamente ao fim. Independentemente do que nós estamos sofrendo, ou iremos sofrer, ou enfrentar na vida, várias adversidades ainda temos que colher, em Cristo Jesus, um dia todo esse sofrimento terminará exatamente porque um dia ele disse, está consumado. E cônjuge nos abandonou, nós podemos dizer, um dia isso se acabará. O sofrimento termina. Alguém que já foi abusado por outro também pode chegar um dia, e vai chegar, o crente dizer, terminou, acabou, está consumado. As igrejas que estão sendo perseguidas em determinados países, um dia vai dizer, findou, acabou, porque Cristo um dia disse, está consumado, está feito, está realizado, está pago. O importante é suportarmos tudo com uma firme convicção, tanto eu quanto vocês, de que o sofrimento em nossa vida é um plano divino, como também o sofrimento na vida de Cristo foi um plano divino. O sofrimento de Cristo nos trouxe vida e fez com que o nosso sofrimento findasse. Nós podemos ter o antigozo agora. Não existe nada melhor do que um crente consciente daquilo que Jesus realizou, fez de maneira tão perfeita, tão sublime, tão cabal, a ponto de dizer, está consumado, está feito, a gente agora sentir no nosso coração a alegria de que realmente um dia tudo vai ter o seu fim. Todo sofrimento, toda dor. E isto já invadiu a nossa vida por causa da pessoa bendita de Jesus. O que importa é suportarmos tudo com uma firme convicção, repito, sabendo que Deus está soberanamente no controle de todas as coisas. Jesus sabia disso, nós também devemos saber que o resultado do seu sofrimento produziu para nós alegria, como também na dele. Ele sabia, como diz o escritor aos Hebreus, que nós iremos ler o texto na NVI, que diz o seguinte, olha, pela alegria que estava proposta, ele suportou a cruz.
não fazendo caso da ignomínia ou da vergonha, mas ele foi perseverante. Isso nos ensina a perseverarmos também, em meio ao sofrimento. Diz o texto: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Esse é o nosso Deus. Isso foi a cruz, a conquista dela para nós. Agora, essa consumação é uma consumação também de sacrifício. Sofrimento, tudo vai terminar, mas de sacrifício também. A lei, ela requeria sacrifícios constantes de animais para que os pecados do povo fossem perdoados. Todos nós já sabemos. Havia mortes intermináveis de animais, de sacrifícios intermináveis, corrente de mortes de sacrifícios, os quais purificavam o povo de maneira cerimonial, anualmente. Todos sabiam, entretanto, que o sangue de animal não podia substituir o ser humano. Os que morriam na fé criam que um dia haveria um pagamento a ser feito. E esse pagamento chegou para nós de maneira plena, perfeita. Não precisa, como disse o pastor, de sacrifícios novamente. Até que Jesus veio e ele levou sobre si a maldição, morreu como sacrifício pelos nossos pecados. E aí eu vou ler mais uma vez o escritor aos Hebreus, que diz: Cristo se tornou sumo sacerdote de todos os benefícios agora presentes. Ele entrou naquele tabernáculo maior e mais perfeito no céu, que não foi feito por mãos humanas, nem faz parte deste mundo criado. Com seu próprio sangue, e não com o sangue de bodes e bezerros, entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas. Está interessante que a gente grave isso. Ele entrou de uma vez por todas. A palavra é exagorazo. Uma vez para sempre. Ele não precisa novamente ser sacrificado. Ele foi uma única vez. Porque o que ele fez para nós foi perfeito. Não resta mais nada fazê-lo. Essa é a cruz de nosso Senhor. Então, o texto diz: de uma vez por todas, garantiu redenção eterna, vida eterna. Se, portanto, o sangue de bodes e bezerros e as cinzas de uma novilha purificaram o corpo de quem estava cerimonialmente impuro, imaginem como o sangue de Cristo purificará nossa consciência das obras mortas, para que adoremos o Deus vivo. Pois, pelo poder do Espírito Eterno, Cristo ofereceu a si mesmo a Deus como sacrifício perfeito. Por isso, ele é o mediador da nova aliança, para que todos que são chamados recebam a herança eterna que foi prometida, porque Cristo morreu para libertá-los do castigo dos pecados que haviam cometido sobre a primeira aliança. Alguém já disse o seguinte: Jesus tomou a minha falência e cobriu-a com a sua liquidez. Ele fez perfeitamente. É bom descansar na obra salvadora de Jesus. A salvação, ela é eterna, a gente recebe ela e nunca mais perde. Mas não porque a gente fez alguma coisa, mas porque Cristo fez tudo para conosco. Os pecados do crente não estão mais sobre ele dominando. O
que Cristo, como estamos estudando Romanos, nos libertou do poder do pecado. O pecado já não tem domínio sobre as nossas vidas por causa de Cristo. O sacrifício de animais e o sacrifício de Jesus. Quando no dia da expiação, uma vez por ano, no Yom Kippur, o sumo sacerdote colocava a mão sobre o cordeiro, confessava o pecado do povo, da nação, sobre o animal. Os pecados do povo eram legalmente transferidos para o animal sem defeito. O animal então era solto para o deserto para nunca mais ser visto. Outro animal era sacrificado no templo e aspergido sobre o altar o seu sangue, a fim de que o preço fosse pago pela ofensa diante do Senhor que o povo realizou. Aquele gesto simbolizava o que Deus faria uma vez por todas em Jesus Cristo, pelos nossos pecados, para que nunca mais ele lembrasse disso e nunca mais fosse repetido. Aí eu falo de novo, do escritor aos Hebreus que diz, e acrescenta, após dizer que teríamos o Espírito, e nunca mais me lembrarei de seus pecados, seus atos de desobediência. Onde os pecados foram perdoados, já não há necessidade de oferecer mais sacrifício. Jesus cumpriu esse propósito na cruz. E por isso ele pôde dizer, tetelestai, está consumado, está feito, está realizado. Por esta bendita graça que foi manifesta através da cruz, nós agora fazemos parte do reino de Deus e não mais do reino das trevas. Nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. E para sempre estamos morando, melhor dizendo, nesse reino de luz, de paz, de glória e de majestade para todos sempre. Meu irmão, você encontrar um amigo, fale sobre a cruz de Cristo. Não deixe de compartilhar esse amor tão belo, tão sublime. Diga a ele que se ele crer ou ela crer no Senhor, receberá o perdão dos pecados. E se ela não amar a Deus acima de todas as coisas? Aí você diz, nós também não amamos a Deus acima de todas as coisas, mas eu posso dizer que a minha salvação está quitada, porque Jesus disse, está consumado. Mas eu pratiquei um aborto. Mas se você crê no Senhor Jesus, você pode dizer, está consumado, está feito, está realizado. Mas eu sou pervertido sexualmente. Mas se você crê em Jesus, você pode dizer, está consumado, está feito. Você é egoísta, maledicente, brigão, viciado, idólatra, feiticeiro, consultor de mortos. Crer no Senhor Jesus pode dizer que está feito, está consumado. É a obra de Jesus, não precisa de retoque. E nós só podemos dizer, obrigado, Cristo, pela tua cruz, o teu amor, pela ressurreição dele ao terceiro dia. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Cordeiro, que foi imolado, morto, e podemos dizer, em nossa própria vida, está consumado. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.